Você está pronto para ser surpreendido pelo Senhor nessa manhã? Aleluia, irmãos. Nós somos o povo mais bem-aventurado da terra. Nós temos a presença do Senhor dentro de nós. E mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor é contigo. Por isso nós nos alegramos, mesmo quando as circunstâncias são contrárias a nós. Aleluia, irmãos. E tem chegado um novo tempo para a gente. Tem chegado um tempo de nós experimentarmos um fluir maior no Espírito Santo. De nós experimentarmos uma maior unção. Coisas novas serão ministradas e nós precisamos estar atentos, com o coração receptivo, para nós não deixarmos o bonde passar. Amém, irmãos? Aleluia. Tem algo surgindo, meus amados irmãos. E quem estava no culto lá na casa da irmã Mércia, terça-feira, pode perceber que o Espírito Santo está nos movendo para algo novo, que já começou e que só vai melhorar, irmão. Um maior mover do Espírito Santo, mesmo no ensino. Aleluia, tem mover do Espírito no ensino, irmãos. Se eu fosse você, ficava atento. Ficava atenta, para não perder o melhor de Deus. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Obrigado, louvor, parabéns, né? Todo louvor, todo momento de louvor, irmãos, que tem que ser assim. Mas nós precisamos dar resposta ao Espírito Santo. Não é que o Espírito não queira se mover algumas vezes, irmãos, mas às vezes a gente não quer se mover no Espírito. Não é o Espírito que não quer se mover, mas a gente que não quer se mover no Espírito. O Espírito está preparado, irmãos, para ministrar a vontade de Deus para nós. Amém? Agora a gente precisa estar preparado para ser ministrado pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, irmãos. E nessa semana aí em que nós, para quem faz parte do Ministério Verbo da Vida, e acompanha o que acontece um pouco mais distante dos limites de Vitória de Santo Antão, né? O nosso Ministério Verbo da Vida lançou uma cartilha de orientações político-sociais. Amém? Sabendo o próprio Ministério Verbo da Vida que a igreja, como instituição social, ela é apartidária. Amém? E na igreja, de acordo com as leis do nosso país, não se faz propaganda eleitoral de candidato ou partido algum. Amém? E, tendo consciência disso, o Ministério Verbo da Vida fez essas cartilhas embasado totalmente na palavra de Deus. Então, caso você ainda não tenha pego a tua cartilha, né, você pode procurar a irmã Neide, pastor Cláudio, procurar a liderança aqui da igreja, para você pegar e você mesmo verificar que, de fato, a cartilha não faz propaganda ideológica de partido nenhum, de candidato nenhum. Amém? A cartilha faz propaganda da palavra de Deus, inclusive citando os versículos que embasa aquilo que está escrito aqui. Amém? No começo do mês, a nossa igreja aqui em Vitória de Santo Antão, nós fizemos uma reunião de líderes e liderados em que nós lemos na íntegra o conteúdo dessa cartilha aqui,
para a equipe de trabalho, para aqueles que estão envolvidos com essa visão. Amém? Mas, caso você também não queira pegar ela fisicamente, que tem disponível aqui na igreja, você pode estar colocando no Google lá, Cartilha de Orientação Política Sociais, Ministério Verbo da Vida, e você vai ter acesso a também esse mesmo texto, só que lá numa versão digital. E assim sendo, irmãos, da mesma forma como nós fizemos aqui em Vitória, a nossa igreja Verbo da Vida lá em Petrolina também fez. Apresentou para a membresia, para o corpo de Cristo e para todos aqueles que assim quiserem verificar o conteúdo dessa cartilha, e transmitiu isso também ao vivo aí pela internet. E alguém denunciou a igreja Verbo da Vida por acusação de propaganda eleitoral. Amém? E saiu uma notificação à igreja lá de Petrolina, Igreja Verbo da Vida em Petrolina, sob responsabilidade do pastor Edilson de Lira, um homem íntegro, um homem de Deus, irmãos, um homem que tem ministrado Brasil afora a palavra de Deus, e inclusive se movido no que diz respeito a questões políticas, amém? Porque a pessoa física, Edilson de Lira, tem direitos políticos garantidos por Constituição. Assim como a pessoa física de Lucas José de Santana, CPF 052-269-324-56, é o meu Pix, fica a dica aí. Também tenho direitos políticos garantidos por Constituição. Direitos de me candidatar ou de votar, mas aqui, na igreja, no exercício do ministério, não podemos, irmãos, fazer propaganda eleitoral. A igreja, como instituição, pessoa jurídica de direito público, privado, amém? Mas de bem comum, não pode nem sequer guardar material eleitoral de candidato nenhum. Você pode dar um amém? Isso é uma coisa boa, irmão. Isso é uma coisa boa. O pastor, no exercício do seu ministério, ele não está aqui com a audiência cativa dos fiéis para pedir voto e induzir voto de partido ou candidato da preferência dele. O que é que você acha disso? Bom, né? Deveria ser assim também com os professores. Não é verdade? Ou é bom só com os pastores? Não, realmente é bom para os pastores. Porque aqui é lugar de se pregar a palavra de Deus. Amém? Mas deveria ser também para os professores, para os funcionários públicos no exercício da sua profissão. Amém, irmãos? Isso é salutar para a sociedade. Não se utilizar da audiência cativa do público para induzir, qualquer que seja, a convicções políticas. Eu acho interessante, eu sou formado em psicologia e exerço a minha profissão, exerço a psicologia, e é vedado ao psicólogo induzir o seu paciente. Enquanto psicólogo, ou seja, na prática do exercício profissional, induzir o seu paciente a convicções políticas, religiosas e sexuais, filosóficas. É vetado, é proibido. Porque ali é um lugar de se praticar psicologia. Amém? Como aqui é um lugar de ensino e propaganda da palavra de Deus. Do evangelho da paz. E foi denunciado, a igreja foi notificada e o juiz deferiu sentença dizendo que realmente não havia nada que desabonasse a conduta da igreja. Nada que fosse de encontro com as leis do Brasil. Que estava tudo certo, irmãos. E se você estava... Oi? Foi bom que o juiz leu, né? O excelentíssimo juiz, que agora não vou me recordar de jeito nenhum do nome dele,
mas que usou da sua prerrogativa de magistrado para julgar de acordo com as leis e viu que estava tudo ok, tudo nos trinques. Amém? E isso, irmãos, é motivo para a gente se alegrar no Senhor. E está todo mundo com a cara séria, mas é motivo da gente se alegrar no Senhor. Por quê? Porque, irmãos, nós, como parte do Ministério Verbo da Vida, nós fomos louvados. E se você estava aqui no domingo retrasado, nós iniciamos uma mensagem sobre cristianismo e política. E nós vimos, irmãos, como a Bíblia, desde o Sermão do Monte, do nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele diz que bem-aventurado vão ser as pessoas que, por causa dele, sofrerem perseguições, quanto epístolas de Paulo e de Pedro, que nós lemos Pedro falando que nós, como crentes, nós temos que nos comportar de maneira decente, de maneira a se submeter às instituições humanas. Paulo, em Romanos capítulo 13, diz que a instituição, a autoridade humana é magistrada de Deus, magistrado de Deus, é enviado de Deus, e não tem autoridade que não proceda de Deus. E graças a Deus, irmãos, nós somos uma igreja que nós pregamos submissão e autoridade. O homem deve ser submisso às autoridades naturais também, porque isso convém ao Senhor. Mas sendo submisso às autoridades estabelecidas naturalmente, mas sendo rebeldes à autoridade máxima que existe, que é Deus, nós devemos seguir a Deus. Se a lei te manda fazer alguma coisa que fere o princípio da palavra de Deus, não faça, irmão. Não faça. Amém? Todo mundo feliz com isso? E te prepare, irmão, que você pode ser surpreendido pelo Senhor com essa mensagem. Fica com o coração aberto, irmão. E Pedro disse que perseguições também podem surgir contra a igreja, mas que de bom grado. E socorra, por amor do Evangelho. E nós lemos há 15 dias atrás uma passagem em Atos dos Apóstolos, em que Paulo, ele se utiliza dos direitos cívicos dele como cidadão romano, frente a uma injustiça que estava se levantando contra ele. E, irmãos, ele vai e apela até a César. E por conta disso ele vai parar em Roma. Ele poderia ter sido solto. E a Bíblia relata que se ele não tivesse apelado a César, ele poderia ter sido solto. Mas no exercício, irmão, que ele não abriu mão do direito dele, direito civil. E como nós vimos na semana passada, sim, nós somos cidadãos celestiais. Celestial. A tua pátria é celestial. Amém? Amém? Nós fazemos parte do reino de Deus, onde há um rei soberano. Mas aqui na terra, nós somos da República Federativa do Brasil. Ouviram do Ipiranga? Amém, irmãos? E como Paulo tinha direito à cidadania romana por direito de nascença, nós também temos a do Brasil por direito de nascença. Amém? E hoje nós vamos concluir o raciocínio, irmãos. Porque nós somos crentes. Crentes na palavra de Deus. Amém? Praticantes da palavra de Deus. Aleluia. E somos
convidados a nos posicionar de acordo com as Escrituras. Amém? E, irmãos, é convidado mesmo. Não é obrigado. Porque o Evangelho da paz não é por força nem por constrangimento. Diga assim, o Evangelho não é por força nem por constrangimento. Então, não precisa repetir mais agora, a partir de agora, né? Então, nós não precisamos, irmãos, obrigar ninguém a seguir a nossa fé. Se assim o fosse, Deus o faria. E Ele obrigaria todos, porque Ele tem poder para fazer isso, obrigaria todos a obedecer a Ele. E como a vontade dEle é que todo mundo seja salvo, todo mundo ia obedecer. Amém? Mas há uma liberdade que, de certa forma, é até inerente à condição humana. É ontológico. Você sabe o que é ontológico? Talvez você não sabe. Então, é inerente, faz parte de ser humano. Nasce contigo. E alguém já disse que liberdade não se dá. Apenas não se tira. E você é livre, irmãos, para fazer a tua escolha, escolher o teu candidato de acordo com a tua consciência. Amém? Aleluia! Glória a Deus, que ninguém está me obrigando a votar em ninguém. Amém? Da mesma forma, também ninguém é obrigado a seguir o que a palavra de Deus diz. Mas aquele que obedece à palavra de Deus tem galardão da parte de Deus. Deus recompensa aqueles que o buscam com um sincero coração e que o obedecem por amor a Ele. Deus galardoa, Deus presenteia, Deus recompensa aquele que obedece a Ele. E ao final, os obedientes receberão o prêmio da coroa da vida eterna. Comerão da árvore da vida e estarão para sempre com o Deus e Pai. Amém? E é nessa esperança que nós nos gloriamos. Porque mesmo que aqui na terra nós formos contristados com algumas perseguições e por alguns problemas, nós sabemos que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito maior do que um bem-estar natural. Amém? Está todo mundo aí? Crente no Senhor, alegres com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. Nós lemos no último domingo, do versículo 13 ao versículo 16. No último não, né? Há 15 dias. Tá certo? Não foi no último domingo, foi há 15 dias atrás. E nós vamos ler agora até o 18, tá bom? Vou ler do 12 ao 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós. Diga assim, em mim. Deus está efetuando o querer e o realizar. Aleluia. Segundo a sua boa vontade. Diga assim, Deus está realizando em mim tanto o querer dele como o realizar, porque ele tem bons pensamentos ao meu respeito. Segundo a sua boa vontade. Versículo 14. Diz assim, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Sem murmuração e sem contenda, sem briga, sem confusão, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Diga assim, eu
Devo resplandecer como luz no meio de uma geração corrupta e perversa. Esse é o plano de Deus para a tua vida e que Ele vai realizar segundo a sua boa vontade. Que você resplandeça a sua luz no mundo. E sabe, essa geração nossa, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Mas nesse sentido eu acho que a nossa geração a grama é mais amarela. É pior. E na verdade isso é besteira, porque eu nunca tive em outra geração para ver, né? Porque foi dado ao homem a oportunidade de nascer e morrer uma só vez. Então eu estou aqui pela primeira vez e essa é a experiência que eu tenho com o mundo. Irmãos, a gente pode olhar assim, ao longo de alguns anos de experiência que eu tenho aqui na Terra. Eu acho que hoje em dia as coisas estão pior do que quando eu era criança. Mas, por mais densa que for a treva, a luz sempre resplandecerá. Não importa se é muito escuro, se acender a luz, ela vai brilhar. Então, irmão, não importa se está pior do que antes, e não importa se vir a piorar. O que importa é que a luz do Senhor, o poder de Deus, ele sempre se sobressairá. E esse poder opera eficazmente por intermédio daquele que crê na virtude do Espírito. Opera na tua vida, meu irmão. Eu estou falando de tu. Eu estou falando de tu. O poder de Deus opera eficazmente na tua vida. E por mais densa que seja a treva, Deus vai fazer brilhar uma luz através de você e vai dispersar todas as trevas. Aleluia. Eu li até aqui, versículo 15, né? Isso, vamos para o 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem mesmo me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. E esses 3 últimos versículos que a gente leu, a gente vê o apóstolo Paulo falando coisas belíssimas. E alguém pode ver isso e dizer, rapaz, como é bonito, né? O que Paulo dizia, que ele poderia até sofrer libação. Irmãos, resumindo, como diria meu pai, no frigir dos ovos, resumindo, irmãos, Paulo estava dizendo que mesmo que ele morresse, mesmo que ele viesse ser morto a serviço da fé, diga assim, num propósito. Irmãos, Deus não se alegra que você seja morto ou morta, ou que alguém seja morto ou morta, fora do propósito, não. E há 15 dias atrás, a gente terminou a ministração falando que Deus pode ser glorificado no sofrimento do homem. E muitas vezes isso parece chocante, mas eu lembrei na ocasião do que ocorreu com o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele sofreu e Deus foi glorificado nisso. Amém? E, irmãos, quando a gente passa por perseguição dentro do propósito da fé,
por defesa da fé, Deus é glorificado, irmão. Mas fora do propósito não há glória para Deus. Deus não se alegra quando a gente sofre por incredulidade, por exemplo. Deus não se alegra que eu estou com um sintoma, estou passando por uma dificuldade e por incredulidade e falta da prática da palavra, eu passe por provação e sofrimento aqui na terra. Amém? Porque Deus nos chama para viver uma vida de fé. E vivendo uma vida de fé, nós agradamos a Ele. E quando aconteceu muitas vezes na história da igreja, e que acontece não perto de nós, mas ainda acontece hoje, de pessoas derramarem o seu sangue por defesa da fé, Deus é glorificado sim. A morte dos apóstolos trouxe glórias a Deus. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo trouxe glórias a Deus. O pastor bem citou de que agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar, porque tinha um propósito para nos alcançar, irmãos. E quando Paulo diz aqui que mesmo que ele morra sobre o sacrifício e serviço da nossa fé, ele se alegrava com todos os outros e se congratulava. Isso era um prêmio, irmãos. Um prêmio que ele convidava aqueles que naturalmente até se entristeceria pela morte de alguém querido, ele convidava para ser participante dessa alegria com ele. Amém? Então, irmãos, quando alguém que combate o bom combate, acaba a carreira e guarda a fé, parte para o Senhor, a gente se alegra. A Bíblia diz que Deus se alegra na morte do justo, mas não se alegra na morte do ímpio. Porque o caráter do nosso Deus é um caráter bondoso, um caráter virtuoso. Deus não se alegra com a injustiça, Ele se regozija com a justiça. Amém, irmãos? Então, dessa forma, irmãos, a gente entende o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que Paulo foi preso, meteram o cacete em Paulo, e perante o Sinédrio, ele se defendeu, mas o povo jogou as capas para cima e disse: olha, vamos matar esse cara aqui, ele não é digno de viver, ele não pode viver, porque ele está falando de Jesus, do caminho. E Paulo se utilizou da prerrogativa dele de cidadão romano para ser não só salvo dos judeus e ser preso, mas sobre a sua prisão não ser açoitado, porque não era lícito açoitar um cidadão romano. Amém? Isso tudo a gente viu lá no último culto. E daí por diante, irmãos, Paulo nunca mais, aos olhos naturais, foi um homem livre. Paulo sempre esteve em prisão. Passou um tempo numa cidade, depois foi para outra cidade, passou mais 2 anos preso lá. Mas, irmãos, até chegar em Roma, né, foi preso, sofreu um naufrágio, preso como prisioneiro, chegou a Roma e passou bastante tempo em Roma preso, prisão domiciliar. Mas ele tinha liberdade para pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus tinha dito a ele inicialmente, depois por intermédio de um profeta, de que ele seria preso e convinha a Deus que ele desse testemunho do evangelho em Roma. Então Paulo estava dentro do propósito.
Paulo estava dentro do propósito de Deus. Paulo chega, segundo alguns historiadores, no ano 60 a ser decapitado, perdeu a vida, mas debaixo de uma palavra, que aquele que perder a vida por meu amor, encontra a vida. Então Paulo, irmãos, ele foi promovido por ter guardado a fé. E ele dá instruções aqui na carta de Filipenses, que em 1 Pedro, e você já pode ir abrindo lá em 1 Pedro, nós sabemos que toda a escritura é inspirada por Deus. Amém? E sendo Pedro ou Paulo quem tenha escrito, é o Senhor Deus falando conosco. Vixe, que tristeza, né? Que pena, que peninha. Seja Pedro ou Paulo, foi Deus falando com a gente. Fazer o quê, né? Dá um aleluia, um glória a Deus, se alegra aí na tua vida, porque Deus falou contigo, né? O Deus de todo o universo, que criou tudo o que acontece, tudo que existe, é sustentado pela palavra desse Deus. E a palavra desse Deus ele enviou para falar contigo. Amém. Aí a gente se alegra, a gente fica feliz. A gente tem que dar boas respostas a Deus, irmão. Amém. Sabe, muitas vezes a nossa quietude é um sinal de esfriamento espiritual. Também tem aquela algazarra que de espiritualidade não tem nada. E julgue cada um a si mesmo. Amém? Mas eu te provoco a refletir como é que você tem respondido aos estímulos da palavra de Deus, aos estímulos do Espírito Santo no teu coração. Isso não é coisa natural, irmãos. Isso não é um culto comum. Será comum para aquele que julgar comum, mas aquele que receber por palavra de Deus sairá daqui fortificado pela palavra de Deus. E mesmo que a gente esteja falando de um assunto que não te agrade muito, misturando política com religião, e aí eu te digo, irmãos, tua vida espiritual e tua vida secular, entre aspas, tem que convergir. Não pode ser distintas e separadas, não. Se tu fazia parte de uma torcida organizada que jogava banheiro, vaso sanitário de cima do estádio para cair na cabeça de alguém e matar alguém, antes de conhecer a Cristo, se tu se converte a Cristo, deixa de fazer isso. Para de fazer baderna no meio da rua. Por quê? Porque uma realidade nova se fez dentro de você. E agora tu vai ter que se adequar a tua torcida pelo teu time à realidade espiritual que Deus fez dentro de você. Da mesma forma, politicamente, irmãos. Ou nós, ou alguém dentre vós não vive em sociedade. Então, quer seja Paulo ou quer seja Pedro, voltando à serenidade, é Deus falando conosco. Amém? E nós vamos reler aqui. Eu marquei tanta coisa aqui, meu amado irmão. Então, eu vou logo lhe instruir. Leia 1 Pedro, a epístola inteira. Amém? Nós vamos fazer alguns recortes aqui dessa epístola de Pedro e vamos conferir com o que Paulo disse aos Filipenses também. Resumidamente, para você não se perder, Paulo disse para a gente viver uma vida tão direitinha para dar testemunho no meio de uma geração corrupta que o povo não vai ter o que dizer da gente. E que se disser, a gente está sendo bem-aventurado. E se vier perseguição, porque a gente está fazendo as coisas tudo certinho, dá glória a Deus.
Amém? Amém. Então vamos ler aqui capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Quem é sacerdócio real? Quem é sacerdócio real? Diga seu nome. Você é raça eleita. Então a gente vai ler esse versículo 9 e em vez de vós, você vai dizer seu nome. Amém? Então no 3. 1, 2, 3. De Lucas, porém, é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que é que a gente foi feito raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus? O mesmo versículo responde, com a finalidade a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos feitos povo de propriedade de Deus para proclamar, para propagandear o reino de Deus. Sabe, você tem que ser um outdoor do que Deus é capaz de fazer aqui na terra. A tua vida tem que dar testemunho das virtudes de Deus. E eu não sei qual é a palavra que está aqui, porque eu não ia por esse lado, mas virtude na Bíblia muitas vezes quer dizer o poder de Deus. O dunamis de Deus, o poder do Senhor. E sim, Deus é virtuoso, irmãos. E se eu fosse você, eu procuraria associar a minha fé à virtude. Sabe? Avareza não é virtude. Avareza é vício. Virtude é generosidade. Vaidade não é virtude. Humildade é virtude. Coragem é virtude. E ao longo de toda a Bíblia, Deus chama o povo dele para ser virtuoso. Ele disse para Josué, sede forte e corajoso. Ser forte é uma virtude. E a gente, um belo dia, a gente vai falar sobre virtude. Deus tem colocado no meu coração para primeiro eu estudar sobre virtude, para depois poder ensinar. Estudar para quê? Para eu viver. Para poder ensinar. Para não acontecer o que Paulo tinha cuidado dele mesmo. Para tendo pregado o evangelho, não seja ele achado em falta. E irmãos, a gente não deve temer o que os homens podem fazer conosco, porque nós somos povo de propriedade de Deus. E aquele que é de Deus, o maligno não toca. Diga assim, o maligno não toca em mim, porque eu sou do Senhor Jesus. Então, irmão, aquele que é do Senhor Jesus, Satanás não entra no coro, não. Não entra. Porque você está selado com o Espírito Santo. O maligno não toca. Você está feliz? Versículo 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar, diga exemplar, o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele,
tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor daqueles que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Versículo 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, honrai a autoridade natural. Amém? Aleluia. Vamos ver capítulo 3, versículo 13. 3:13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Quem é que há de maltratar você quando você tem zelo pelo que é bom? Capítulo 2, versículo 12, a gente leu que Paulo estava dizendo para a gente manter exemplar o nosso procedimento. Amém? Não foi isso? Aí aqui no 13 ele diz, quem há de vos maltratar se fordes zelosos do que é bom? 14, mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Amém. Amém. Eu pego junto contigo, irmã. Amém. Ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Irmãos, nesses dias em que você defender a verdade, defender o princípio da palavra de Deus, que, como Jordana bem disse, a gente não negocia, vão fazer burburinho, vão jogar as capas para cima e poeira para o ar, como fizeram com Paulo. Vão querer, irmão, te ameaçar. Vão fazer vídeo na internet falando de tu. Vão te denunciar no judiciário por tu estar fazendo o que tu não está. Mas como Paulo passou, e nenhum tribunal, nem perante do rei, nem perante o governador, ninguém pôde dizer que Paulo fez e provar que Paulo tinha feito o que de fato Paulo não tinha feito. Se você proceder bem, você não será injustiçado. E se vir perseguição, bem-aventurado você está sendo. Se por conta da tua posição, inclusive, irmãos, no meio da política, você for perseguido pela tua crença na palavra de Deus, fica alegre com isso. Tem que ter um povo aqui na terra que te fortaleça para você passar por isso. Tem que ter um povo aqui, internos afetos de misericórdia e de amor da parte de Deus, para te abraçar, para te exortar, para fazer você caminhar naquilo que Deus te chamou para caminhar, irmãos. Porque pode ser que alguns daqui sejam levantados por Deus para passar por isso. Eu não sei se será comigo, não sei se será contigo, com o pastor, com você, irmã, está visitando a gente hoje. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Não sei. Mas além da força que o Espírito Santo dá, porque para aqueles que têm chamado, o Senhor tem uma unção específica e uma graça para fazer cumprir o chamado, tem um povo aqui na terra que nós estamos ligados como corpo de Cristo para suportar e conduzir uns aos outros no pleno conhecimento e na plena vontade de Deus. Que, como a gente viu, é boa a vontade de Deus.
Amém? Então, ele diz aqui para a gente, não vos amedrontar, versículo 14, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há entre vós. E se eu digo que eu sou contra o aborto, porque Deus cria o espírito do homem dentro da barriga da mãe, e eu justifico que eu sou contra o aborto por causa de um preceito bíblico, por conta da minha fé, e alguém pergunta, por que é que tu é contra o aborto? E você se utiliza da sua fé para defender, você está sendo bíblico. Você está obedecendo a palavra de Deus. E se bem que com uma abominação dessa, irmãos, eu nem precisaria utilizar a Bíblia para responder uma coisa dessa, irmão. Porque a lógica é suficiente. A lógica é suficiente para a gente se posicionar frontalmente contra o aborto. Questão de lógica. Não precisa nem entrar nesse mérito. Mas nós, como cristãos, nós cremos, irmão, no preceito da palavra de Deus. O salmista diz que Deus o tinha visto ainda massa. Eu vou parafrasear. Aglomerado de células. Que não é um aglomerado de células. A palavra diz massa informe. Mas sem forma. Dentro do ventre da mãe, Deus já sonhou conosco. E Deus tinha planos para a gente. Irmão, aglomerado de célula não dá gente, não. Não forma pessoa, não. Tu pega um quebra-cabeça, assim, um monte de pecinha da quebra-cabeça e joga lá. É um aglomerado de peça. Ele não vai se montar sozinho, não. Aquelas células lá que está ainda informe é uma pessoa. E tem direitos. Antes mesmo de nascer, irmão. E com a graça do Senhor Deus, na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou falar sobre aborto. No próximo culto que eu pregar, eu vou pregar sobre aborto. Amém? Porque, meu amado irmão, qual é o valor da tua vida? O que é que diz que tua vida tem valor? É o que tu está fazendo? É porque tu é bonzinho? É porque a cor da tua pele é uma e não outra? Nós não podemos, irmãos, destinar valor à pessoa pelo que ela está fazendo. Deus não fez assim. Porque não tinha um justo sequer. E para Deus a gente foi muito valoroso. Muito precioso para Deus. A ponto dele enviar o seu filho para morrer por nós. Então, se o camarada torce para um time diferente de tu, eu vou dizer que é uma característica a posteriori. A gente não deve associar valor ao ser humano por conta disso, mas por ser humano, por ser pessoa, mesmo que a pessoa não esteja fazendo aquilo que eu acho que é direito, mesmo que a pessoa não esteja cumprindo o preceito da palavra de Deus, mas há um valor por ser feito de Deus, por ter Deus criado o espírito do homem. O valor que você tem é antes daquilo que você fez. Por isso, irmãos, muitas vezes Satanás usa desse preceito para enganar o povo.
olha, tu não é digno não de ir para a igreja não. Vai ter ceia, mas tu não vai cear não, porque tu fizesse isso, isso e isso. Tu está todo errado. Irmãos, Deus nos ama. E Deus destina a nós. E Deus nos dota de um valor tal que a Bíblia diz, honrai a todos. Ele não está falando honrai os irmãos. Os irmãos, ele diz, olha, tratai a todos com honra, versículo 17, capítulo 2. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Mas todos nós temos que tratar com honra, meu amado irmão. E Jesus mesmo disse, que é demais que tu faz se tu só ama teus amigos? Se tu só ama aquele que está contigo. Amai os inimigos, amai os que vos perseguem. Então, como é que o cristão vive a sua cidadania? Fazendo o bem, sendo rico em boas obras, não dando direito de ninguém apontar o dedo e dizer, tu sonegou imposto, tu não fez isso, tu não fez aquilo. A gente tem que ter uma vida exemplar, cumpridor dos seus deveres, porque isso é de bom grado ao Senhor. A gente leu até o versículo 15, não foi? Versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. A mesma coisinha que Paulo escreveu em Filipenses. Mesma coisa. Versículo 17. Porque, se for da vontade de Deus, diga assim, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. É melhor você sofrer praticando o que é certo, do que praticando o que é mal, irmão. Porque aquele que pratica o mal colherá. E não é sem razão que a autoridade vem e traz a espada. Romanos capítulo 13. Mas aquele que pratica o bem deve ser louvado pela autoridade. Por isso que ele diz, quem há de vos maltratar? Quando você está procedendo retamente, sendo zeloso pelo que é bom? Ninguém. Mas se vier, irmãos, se vier, bem-aventurado nós somos. Porque Deus, Ele vai fazer com que, pela fé que nós temos nele, nós possamos suportar essa injúria. E ao cabo, irmãos, ao término, glórias vão ser dadas a Deus. Sabe, Paulo foi decapitado. Esse que escreveu essa epístola foi crucificado de cabeça para baixo, por amor ao Evangelho e por fazer aquilo que é reto diante de Deus, porque mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. E se na tua vida cidadã terrena a gente não fazer convergir com a nossa espiritualidade, com a nossa fé em Deus, a gente ainda tem o que caminhar ainda, irmãos. Mas fica tranquilo, porque Deus é poderoso para nos fazer superabundar em toda boa obra. E há esperança. Por isso que nós exortamos, por isso que nós às vezes ademoestamos, a gente encoraja, mas às vezes a gente está cascudo. Para que a gente ande de forma digna do nosso chamamento.
como convém os filhos de Deus andar aqui na terra, em retidão, em boas obras que glorificam a Deus. Amém, irmãos? Então, já adiantando algumas coisas e fazendo algumas pontuações do que eu disse em outras ministrações, porque a gente não é perfeito no falar, amém? Amém? Eu não falo tudo direito, por mais esforço que a gente faça para pensar a palavra certa para dizer, nem sempre a gente fala tudo perfeitamente. E quando eu ministrei sobre a condenação da prática do pecado, eu falei algumas vezes que eu não estava pregando aquilo para que se levantasse os paladinos da justiça aqui no meio da igreja. O que é que eu estava querendo dizer com isso, irmão? E eu me sinto impelido a fazer essa pontuação para deixar as coisas amarradas. Eu estou dizendo que muita gente vai chegar aqui tendo uma vida mergulhada no pecado. E a gente tem que acolher essas pessoas. Mas a gente não pode passar a cabeça naquele que se diz irmão, passar a mão na cabeça naquele que se diz irmão e pratica obras mortas. Amém? Da mesma forma, irmão, semana que vem, não sei se vai ser semana que vem, não sei se saiu escala, eu não olhei, mas se na semana que vem eu vou pregar e eu vou pregar sobre aborto, eu não vou falar sobre aborto para a gente condenar quem pratica o aborto, não, irmão. Para apontar o dedo e dizer, inferno para tu. A gente está aqui, irmãos, para instruir na verdade, em amor. Em amor. O amor é o que conduz à perfeição. Em amor é que a gente diz essas coisas, irmãos. Para que a pessoa não se culpabilize por algo que num momento de desespero se faz. Sabe, a mulher que está de boa, está alegre, está feliz, ela não vai procurar fazer aborto, não. Às vezes falta acolhimento para essa mulher, para que ela se sinta segura em gestar e dar à luz. Você já parou para pensar nessa expressão? Dar à luz. Toda vez que nasce uma pessoa, nasce uma luz no mundo. Uma luz que Deus enviou ao mundo. Toda vez que nasce uma pessoa, uma luz se acende, irmãos. E muitas vezes, por conta da circunstância, por conta do meio, essa luz se apaga. Mas Deus colocou uma potencialidade em cada um de nós para fazer brilhar nas mais densas trevas. E é dessa potência que vem o teu valor. O teu valor e o meu valor, irmão, não é se o meu luzeiro está aceso ou está apagado. É na capacidade de brilhar que vem de Deus. Porque se está aceso, para Deus está aceso a glória dele. Não há mérito nenhum em nós. Amém? Eu espero que você tenha compreendido, sabe? Às vezes, eu estou passando mesmo do horário hoje, já acabou minha hora aqui, já tem uns 5 ou 6 minutos já, mas eu estou passando do horário mesmo, irmão, porque às vezes, nós como igreja do Senhor, a gente se omite em pregar algumas coisas, em falar algumas verdades que agradam a Deus falar porque é verdade, porque está escrito. E às vezes a gente deixa para fazer isso muito em cima de algumas situações especiais que vão acontecer, naturalmente falando, como um pleito eleitoral. Mas, irmão, viver uma vida social, todos nós vivemos todos os dias da vida, não é só em tempo de eleição, não. E a gente precisa falar disso mais vezes. Amém? Você queira ficar de pé, a gente vai fazer uma oração para concluir. Eu estimulo você, vou chamar o pastor, que eu percebi que ele quer falar alguma coisa, mas eu estimulo você, meu irmão e minha irmã, a criar expectativa
para o culto da noite. Porque assim como esse, por incrível que pareça, não foi um culto comum, e que eu creio que Deus tratou aos corações, a noite também não será um culto comum. Então eu te convido a você criar expectativa para não vir para a igreja pensando que é mais um culto. Porque Deus vai suprir e vai atender a expectativa do teu coração. Se você acha que vai ser comum, realmente. E te convido também a participar dos cultos das terça-feira, porque quem estava lá na terça-feira, irmão, não sabia nem o que é que eu ia pregar. Não sabia nem o que é que eu ia pregar. Quando eu peguei o violão, eu me lembrei de um versículo. E aquilo ali foi debaixo da direção do Senhor. Quem não foi, perdeu.